Sejam bem-vindos a mais um dia do ciclo de conferências em homenagem à revista A Ordem, né, no seu centenário. Hoje temos o prazer de ter conosco o professor Alessandro Garcia da Silva, com a conferência Otávio de Faria, Alceu Amoroso Lima e o lugar do catolicismo na modernidade. Uma breve apresentação: o Alessandro ele é graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, obteve licenciatura em Sociologia pela Cândido Mendes, também aqui no Rio. O seu mestrado foi em Sociologia pela UPERJ, né, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Obteve o doutorado em Sociologia e Antropologia também pela UFRJ, né, no IFIX, salvo engano. Isso. E lá ele defendeu a tese Sob a Sombra de Deus, o catolicismo trágico de Otávio de Faria. Né? E hoje, atualmente, na verdade, ele é professor de Sociologia no Instituto Federal Fluminense. Né? Bom, passo para o Alessandro, se quiser fazer algum complemento do que eu falei, e para ele já iniciar a nossa conversa. Não, Obrigado. tá ótimo. Boa noite a todos aí, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né, nessa modalidade remota que nossos tempos permitem hoje, que tem perdas, é claro, mas também tem ganhos, né? Tem ganhos. Pessoas que não poderiam participar, talvez, se fosse presencial, podem participar nessa modalidade remota. Então, é uma alegria estar nessa celebração aí do aniversário da revista Ordem e estar nesse ciclo de palestras tão interessante. Bom, na minha fala, eu vou focar, assim, na a par ou melhor, vamos fazer um pressuposto antes. O seguinte: o pensamento produzido pelos intelectuais do Centro Dom Vital é, a meu ver, algo ainda a se descobrir. Embora, por exemplo, temos esse evento acontecendo com vários pesquisadores falando sobre autores que publicaram na revista Ordem, que de alguma maneira foram ligados ao Centro Dom Vital, ainda são muito poucas pesquisas sobre esses autores, né, são muito poucas, assim. A exceção, e é uma exceção justificável, é o Alceu Amoroso Lima, que principalmente nas últimas 2 décadas aí tem algumas dissertações, teses, artigos, tem tido uma fortuna crítica considerável. Mas, à exceção do Alceu, que a meu ver também tem a biografia mais estudada do que o pensamento, nós temos esses intelectuais como um objeto de pesquisa posto como algo ainda a ser estudado, como algo ainda a ser estudado. E julgo julgo eu, né, que estudar esses intelectuais é fundamental para entender a história intelectual do nosso país, porque o Centro Dom Vital, ano que vem também vamos ter aí aniversário do Centro Dom Vital, né, de 100 anos aí tem de 1922 a 2022, temos aí Semana de Arte Moderna, o Partido Comunista também surge nesse momento, e o Centro Dom Vital. Então, assim, é uma instituição que ela é fundamental não só para entender a história da igreja no Brasil, mas a própria história intelectual brasileira. Esses intelectuais do Centro Dom Vital, eles estiveram no debate público no Brasil por décadas, assim, por décadas. E quando a gente pensa a primeira metade do século XX, a influência desses autores era muito considerável, assim, muito considerável. Depois, é claro, ficam alguns baluartes, mas o centro entra em certo declínio, embora continue sua produção. O meu foco hoje não vai ser um intelectual que normalmente nós pensamos como do Centro Dom Vital, mas alguém que orbitou o Centro Dom Vital. Chegou a participar, chegou a escrever para a revista A Ordem, mas que depois se afasta, que é o Otávio de Faria. Como o Jefferson bem colocou no início, o Otávio de Faria ele foi o objeto da minha tese de doutorado. Gastei aí 5 anos da minha vida acompanhado do Otávio de Faria, da tragédia burguesa, dos escritos políticos dele, dos escritos de crítica literária, e ele viveu com o Centro Dom Vital uma relação de proximidade e de distância. Bom, a proximidade já vem de algo de família, né? Ele foi cunhado do Alceu Amoroso Lima.
foi cunhado do Alceu Amoroso Lima, e que foi o segundo presidente do Centro, né, o mais influente dos presidentes do Centro Dom Vital. Tem esse vínculo de família, como eu disse, chegou a participar de atividades do centro, chegou a ter publicações na revista A Ordem, mas a partir de determinado momento da sua trajetória, ele vive um afastamento grande, inclusive tece críticas consideráveis ao projeto de cristianização do Brasil, que era um projeto encampado pelo centro. O centro, ele não era a única frente desse projeto. A gente tem a Liga Eleitoral Católica, o próprio Cristo Redentor, que teve aniversário essa semana, faz parte desse contexto de evangelização da sociedade brasileira. Tem aí o Dom Leme como grande símbolo desse momento, e o Centro Dom Vital está nesse bojo, né? Está nesse contexto. E hoje o Otávio de Faria é um ilustre desconhecido, mas ele foi visto como um certo prodígio quando ele começou a produzir. A Tragédia Burguesa, que é a sua maior obra, estava esgotada até esse ano. Eu hoje fui dar uma olhada, ela voltou a ser editada nesse ano de 2021. Os 2 primeiros volumes já estão disponíveis, né, que é o Mundo dos Mortos e Caminhos da Vida, salvo engano. Começaram a sair agora em 2021 pela editora Sétimo Selo. Mas é um autor que ele estava fora do radar até bem pouco tempo atrás, inclusive com as suas obras sendo muito difíceis de conseguir, com pouquíssimos livros sobre ele. Mas é um autor que, no seu contexto de atuação, principalmente ali na década de 30, 40, ele é um autor que tem certa repercussão, é um autor que, nas histórias, a gente pegar uma história da literatura, o Otávio de Faria está sempre sendo mencionado. Está sempre sendo mencionado junto com outros 2 autores, que são o Lúcio Cardoso e o Cornélio Pena. Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, visto como um certo modernismo católico. Quando a gente fala de poesia, como modernismo católico no romance, porque quando a gente fala de poesia, são outros 2 nomes que a gente lembra, né, que é o Jorge Lima e o Murilo Mendes. Mas quando a gente fala de... Então, o Otávio de Faria, ele está ali, a produção dele, ela reverbera. Quando ele começa a produzir, quando ele começa a sua vida como intelectual, ele começa no ensaísmo político. Ele lança aí, na década de 30, 3 livros pensando o Brasil e pensando propostas para o Brasil, que é Maquiavel e o Brasil, Destino do Socialismo e Cristo César. Nesses 3 livros, ele defende o fascismo como uma proposta para solucionar o problema brasileiro. Em Maquiavel e o Brasil, por exemplo, há todo um elogio do Mussolini. E hoje isso salta aos nossos olhos, isso nos assusta, é bom que nos assuste, é claro, mas na antiliberal década de 30, o fascismo ele estava no jogo. E o Otávio de Faria, em determinado momento da sua trajetória, ele defende aí, inclusive lança ensaios defendendo. E o primeiro livro, principalmente, tem uma recepção da crítica até entusiasmada. Há estudos que falam sobre essa recepção inicial, inclusive o livro ganha, logo depois de 2 anos de publicado, uma segunda edição. Começa então nessa trajetória, vive em meados da década de 30, ali, 34, 35, começa a passar por uma guinada religiosa. Vive uma espécie de conversão ao catolicismo, uma conversão que é um retorno, né? Essa conversão dos intelectuais brasileiros ao catolicismo, com frequência, é uma conversão à la Amoroso Lima, é um retorno ao catolicismo na infância, a gente tem que lembrar disso. Vive essa conversão, produz 2 livros que são chamados livros testemunho dele, que são os livros no qual os livros testemunho, assim, eu que chamei assim, né, falo chamado, eu cunhei isso, são os livros testemunho dele, que é um livro de peças de teatro, 3 tragédias à sombra da cruz, e um ensaio de cunho teológico, religioso, místico, como queiram, que inclusive é sobre esse ensaio que eu vou me debruçar hoje nessa fala, que é Fronteiras da Santidade. Um detalhe que eu acho que
merece ser citado, é que ele era torcedor do Fluminense. Para os tricolores aí, ele era torcedor bastante fiel do tricolor carioca, Bom, ele nessa guinada religiosa, vivencia essa guinada religiosa, e nesse contexto ele publica o primeiro volume daquela que vai ser a sua primeira, na verdade, a sua grande obra, que é a Tragédia Burguesa. A Tragédia Burguesa são 13 romances, 15 se contarmos os 2 publicados póstumamente, que formam uma única história, né, um ciclo de romances, assim. Se a gente for contar, é possível que seja, se não o maior, com certeza um dos maiores romances aí da literatura brasileira, quando a gente computa todos, né. E a Tragédia Burguesa é muito marcada pela relação do Otávio de Faria com a religião. Na verdade, na Tragédia Burguesa, nos seus romances, o Otávio de Faria ele fala sobre o declínio de uma classe social, isso é explícito, a classe social a qual ele pertencia, que é essa burguesia carioca, e ele fala também de uma certa relação da religião com o mundo moderno. Claro que quando a gente fala de mundo moderno, é a modernidade no Brasil, que é a modernidade na periferia desse, é a modernidade periférica, a modernidade na periferia do capitalismo, se quiserem. Mas ele, esses 2 temas, né, esse declínio de uma classe social, essa relação da religião com a modernidade. Hoje não vou falar da Tragédia Burguesa, eu costumo dizer que falar do Otávio de Faria sem falar da Tragédia Burguesa, independente do que se fale, é uma introdução, porque a Tragédia Burguesa é a maior obra dele em qualquer sentido que se tome. É a obra na qual ele dedicou mais tempo, que ele dedicou mais esmero, o maior volume de páginas, com certeza, mas acho que, dado o objetivo do evento, escolher fazer escolher esse recorte, que é focar no livro Fronteiras da Santidade, é interessante, porque esse livro é um livro que desencadeou um debate público, com o Alceu Amoroso Lima. E foi a partir da publicação desse livro que a relação do Otávio de Faria com o próprio Centro Dom Vital e com a intelectualidade católica no Brasil é reorientada. Ela ganha novos rumos. A partir daí. Também a gente pode marcar, a partir desse livro, tem o último ensaio, Cristo e César, se eu não estou enganado aqui agora, é de 37, Fronteiras da Santidade é de 39, e o último ensaio político, né? Nós não temos o Otávio de Faria fazendo mais ensaios, sejam políticos, sejam religiosos, não temos. A obra dele, ela passa a ser quase que exclusivamente de romancista, a partir daí. Inclusive, no artigo que eu enviei para a revista, eu vou dizer o porquê disso, explico essa ruptura. Mas voltando aqui, então, ao ponto, né, ao Fronteiras da Santidade, é um livro que sai originalmente numa revista chamada Cadernos da Hora Presente, no segundo volume dessa revista. Ele toma a maior parte da revista e no ano seguinte ele é republicado como um volume separado. E é um livro no qual o Otávio de Faria ele vai apresentar os seus heróis na fé. Aqueles que não são canonizados, mas que julgo Otávio de Faria estão na fronteira da santidade. Basicamente são 2, Pascal e o Léon Blois. Mas, se fosse só isso, o livro não era tão polêmico. Ele pega esses 2 personagens e o pensamento desses 2 personagens, e ele coloca os 2 personagens como paradigmáticos, quase como modelos para esse católico no mundo contemporâneo. E vai, a partir desses 2 personagens, da sua conversa com o pensamento deles, estabelecer críticas fortes, assim, ao projeto do Centro Dom Vital. Ou pelo menos ou, se a gente fosse mais preciso, ao projeto do qual o Centro Dom Vital fazia parte, como eu mencionei no início. Mas vamos lá. Como é que o Otávio de Faria constrói essa crítica? O livro é muito interessante, eu recomendo bastante, mas como é que ele tece essa crítica a esse esforço de cristianização da sociedade brasileira? E ele faz isso dentro dos limites do catolicismo, tá, minha gente?
Ele não vai fazer isso dizendo que as pessoas não deveriam ser católicas ou algo do tipo. Ele está dentro das fronteiras do catolicismo. Ele, como católico, tece críticas a esse projeto que é católico. Mas vamos tentar entender como é que ele faz isso. Ele faz isso a partir de uma oposição que aparece não só nesse livro, depois vai aparecer também na tragédia burguesa, que é entre o Deus vivo e o Deus morto. Entre o Deus vivo e o Deus morto. Quando a gente fala de Deus morto, logo vem à cabeça a crítica veterotestamentária à idolatria. O Deus de Israel era o Deus vivo. Os outros deuses, os ídolos, são os deuses mortos, né? Deuses que não respiram, deuses que não atuam, são construtos humanos, são obras de mãos humanas. Só Yahvé é o Deus vivo. Então, essa é a primeira coisa, quando a gente pega essa oposição, vem à mente. E é algo que está entranhado, né, entranhado aí nessa tradição judaico-cristã, vamos chamar dessa maneira, essa crítica feroz à idolatria, a partir da ideia do Deus vivo e do Deus morto. Basta ler lá o livro de Daniel, por exemplo, para a gente pegar isso lá, o a passagem do ídolo Bel, né, que era só um ídolo, né, que passava por Deus vivo. Só que na verdade havia uma armação lá dos sacerdotes de Bel para isso, e como todos os outros, era um Deus morto. Isso está presente, mas não só isso. Se a gente fala Deus morto nesse contexto, bom, de uma intelectualidade que produz aí já no século XX, o que vem à cabeça também, é claro, é a célebre passagem de Nietzsche na Gaia Ciência, quando se fala da morte de Deus, desse dessa a morte de Deus que Nietzsche coloca como um diagnóstico, né. É interessante às vezes como é que essa morte de Deus é mal lida. Esses dias eu vi alguém dizendo como Nietzsche matou Deus. Eu falei: "Cara, quem está dizendo isso nunca pegou o texto para ler, né". A morte de Deus é algo anunciado, né, nos livros, é um diagnóstico. Então, essas duas dimensões, tanto a morte de Deus, tal como, bom, pelo menos como Otávio de Faria lia em Nietzsche, quanto essa crítica à idolatria, estão mobilizadas nessa oposição Deus vivo, Deus morto, com na crítica que ele vai fazer ao a essa intelectualidade do Centro Dom Vital. Deixa eu fazer um caminho com vocês para explicar como é que exatamente ele pensa isso. O Otávio de Faria, ele compra o diagnóstico da morte de Deus. Esse diagnóstico de Deus está morto, né, ele compra. Ele faz uma leitura, eu vou chamar de sociológica disso, ele entende a morte de Deus como um diagnóstico sobre o mundo moderno. O mundo moderno é um mundo onde Deus está morto, no sentido de que Deus é cada vez mais banido desse mundo moderno, né, que o mundo moderno é um local de uma grande ausência de Deus, de uma grande ausência de Deus. Ele diagnostica esse mundo moderno a partir dessa concepção da morte de Deus. Isso é claro no Otávio de Faria, isso está bem presente na tragédia burguesa, está muito presente na tragédia burguesa e, bom, de alguma maneira está presente já em Fronteiras da Santidade. Dada essa situação da morte de Deus, como é que a gente pode os cristãos, né, os cristãos e o catolicismo em especial, vive uma situação trágica, uma situação trágica. O que é essa situação trágica? É a situação de perder os elementos de sustentação social da crença. Pensem, por exemplo, uma Idade Média, pegando a Idade Média como um paradigma aqui. Na Idade Média, tudo falava de Deus. Se a gente for pegar a obra do Charles Taylor, por exemplo, esse grande filósofo canadense, ele vai falar, o cosmo era significativo, né? Era, a sociedade estava entranhada num cosmo, cada indivíduo estava entranhado na sociedade, então tudo falava de Deus, tudo era permeado, havia uma sustentação social da crença. O mundo moderno, o cristianismo vai perdendo progressivamente esses elementos de sustentação social da crença. Então, os cristãos no mundo moderno, ou os cristãos, bom, aqui eu estou pegando Otávio de Faria, né, mas os cristãos em certos locais desse mundo moderno, eles enfrentam o desafio de acreditar em Deus,
num contexto de dinâmicas sociais para as quais Deus é tido como irrelevante, ou que são avessas a essa crença. Então, essa é a leitura. Quando lá o Otávio de Faria fala de mundos mortos, ele está falando desse mundo onde Deus não está presente, onde não há essa sustentação social da crença. E se a gente for pensar, essa essa situação que eu chamei de trágica do, do catolicismo, o Otávio de Faria encara dessa maneira, ela tá, ela é de ver na sucessão de derrotas que o catolicismo, a Igreja Católica sofre. Pensa na Reforma Protestante como uma derrota, depois no contexto do Iluminismo outras, na formação dos Estados Nacionais diversas derrotas. Então, o catolicismo, ele é vamos colocar assim, uma crença que continua viva, a gente continua viva, essa instituição aqui é uma instituição católica, mas que sofre sucessivas derrotas, né, sucessivas derrotas. E é claro que o Otávio de Faria, como católico, pensa a morte de Deus nesse contexto dessas sucessivas derrotas aí que o catolicismo sofre nessa modernidade. Mas seguindo, dada essa situação trágica, esse mundo de ausência de Deus, bom, há reações diferentes por parte da intelectualidade, por parte do clero, a esse mundo moderno, onde supostamente Deus morreu. A, a esse mundo moderno onde o catolicismo perde espaço, a esse mundo moderno onde o catolicismo é visto como uma entre outras opções. Isso é o que o Charles Taylor fala desse mundo secularizado. O cristianismo não é visto mais como a opção, mas como uma entre outras opções disponíveis. O cara pode ser católico, o cara pode ser protestante, o cara pode ser ateu, o cara pode ser agnóstico, o cara pode ser nada disso, o cara pode ser. Então, hoje, o mundo secularizado é um mundo onde não há nenhuma crença que seja hegemônica, né. Todas estão no jogo disponíveis para a formação de identidade, para a formação de identidade. Então, nesse mundo, há diversas dessa situação trágica que o catolicismo vive, há diversas possibilidades, posturas adotadas. Uma delas, que eu vou chamar, a partir de um termo que foi usado inclusive por um papa, né, de adornamento. O que seria o adornamento? Seria a atualização. E esse adornamento seria uma aproximação do catolicismo com a modernidade. Isso, minha gente, é vivido de N maneiras. Desde maneiras que o catolicismo considerou heréticas, até maneiras como, sei lá, você vê um Romano Guardini, por exemplo, que tenta fazer atualizações, ou seja, de diminuir o gap entre catolicismo e modernidade. Essa seria uma das alternativas. Uma outra que está em jogo, e hoje está em jogo, é buscar vencer a modernidade. Seja a partir de um retorno a formas anteriores e vencer, seja a partir de e às vezes tá, de um pensamento contramoderno potente, isso também está no jogo. E uma terceira seria aceitar essa condição. Aceitar essa condição como a condição que vai ser vivenciada pelos católicos na modernidade. Então, o que sobraria aos católicos, né? Sobraria a vivência do testemunho. Sobraria, a partir das pressões cruzadas, essa é mais uma expressão do Charles Taylor, né, seguir acreditando. A partir da tentação da modernidade, viver uma fé crucificada. Viver uma fé crucificada, uma fé angustiada, uma fé que constantemente se vê tentada pelo moderno, e a tentação ela é interessante, porque quando a gente pensa na tentação, a gente pensa em algo que ao mesmo tempo é desejo e é rejeição. Então, essa modernidade como tentação, continuar buscando realizar valores considerados irrealizáveis. Essa seria o aceitar a tragédia e o viver tragicamente na modernidade. É essa opção que o Otávio de Faria julga a mais condizente. É essa opção que ele julga a opção de um Léon Blois, que ele julga a opção de um Pascal. É essa a opção. Ele está no terceiro grupo. E o que ele diz? Né? Embora ele não faça distinção, essa distinção que eu fiz entre os que fazem o adornamento e os que buscam vencer a modernidade nos próprios termos, que buscam vencer essa modernidade, ele não faz essa distinção. Eu, os
adoradores do Deus morto são esses outros dois, podemos dizer que está nesses dois grupos, né? Ele fala mais daqueles que buscariam vencer a modernidade. Esses seriam os adoradores do Deus morto. Os adoradores do Deus morto não são aqueles que vivem fora da igreja e vivem a condição da morte de Deus. Ele mostra na tragédia burguesa pessoas assim, pessoas que viveriam na radicalidade essa morte de Deus. Há um personagem lá que faria algo que seria algo próximo ao que o Otávio de Faria consideraria o super-homem nietzschiano, que é o Pedro Borges, e há também aqueles que vivem só pelo lucro, aqueles que vivem a partir de uma lógica só do lucro. Há esses, ele analisa esses na tragédia burguesa, mas os adoradores do Deus morto, eles estão dentro da igreja, para o Otávio de Faria. É aí que ele vai trabalhar, né? No contexto da morte de Deus, ganham força os adoradores do Deus morto. Aqueles que continuam nos limites da igreja, mas que forjam um Deus. Ou seja, aqueles, e aqui está a crítica, ecoa a crítica veterotestamentária à idolatria, aqueles que forjam um Deus. E esse Deus seria forjado por quê? Pela razão humana. Aqui está o grande lance do Otávio de Faria e a grande provocação. Para o Otávio de Faria, esses seriam os neotomistas, seguidores do Maritain. E é claro, minha gente, que isso ecoa como uma bomba. A importância do Maritain no contexto não só do Centro Dom Vital, mas no contexto do catolicismo da América Latina é crucial. Assim. Ele é provavelmente, se a gente tivesse que elencar aí os 10 intelectuais católicos mais influentes da América Latina, o Maritain está presente. E o Maritain ele foi fundamental para a construção do projeto intelectual de muitos membros do Centro Dom Vital. Há livros que são só de testemunhos, por exemplo, de agradecimento ao Maritain. Há livro, há um, por exemplo, agora não vou lembrar a data, mas que o Alceu está escrevendo, membros do episcopado escrevem. Ele julga que esse neotomismo, ele nega, vamos lá, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para usar a expressão do Pascal, que não sei se vocês lembram dessa expressão, né? Não o Deus dos filósofos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e cria o Deus dos filósofos. Um Deus que é construto da razão. Um Deus que, na verdade, é um instrumento contra o mundo moderno. Um Deus que é uma arma de apoio. Um Deus que é instrumentalizado. Em última instância, um ídolo. É essa que é a crítica. Essa que é a crítica que ele tece dentro dos muros do catolicismo. Para os adoradores do Deus morto, esse Deus é um instrumento. Ou seja, não há relação com o Deus vivo. Não há relação com o Deus vivo. Seria uma religião socratizada, para usar uma expressão do Kant, né? Uma religião dentro dos limites da razão. Uma religião socratizada e que cairia no institucionalismo. Né? Bom, como eu disse, esses seriam os neotomistas e isso estaria sendo essa fala dirigida diretamente aí ao Centro Dom Vital. É claro, minha gente, que uma posição dessas ela não ia ficar sem resposta. É claro que não. Ela recebe uma resposta na véspera de Natal de 1939. Na véspera de Natal, o Alceu Amoroso Lima, na sua coluna no jornal, lança um artigo em resposta ao Otávio de Faria, e uma resposta bem dura, uma resposta muito dura, até porque a crítica feita foi uma crítica dura. Então a resposta que vem é uma resposta muito dura, e eu vou ler um... Antes de ler, perdão, vou só tentar contextualizar um pouquinho. Porque eu ia ler um trecho daqui a pouco eu vou ler um trecho da crítica, mas o Alceu, no seu artigo, ele devolve para o Otávio a crítica que o Otávio havia feito. Ele diz que não o Deus dos tomistas é um construto. O Deus que é um construto é o Deus do Otávio de Faria. Ele diz que o tomismo abraçaria Deus integralmente e não apenas aquilo que julga conveniente ou aquilo que está de acordo com a sua cabala de autores. Agora sim eu vou ler. Olha só. Mas não se pode compreender e viver no Cristo
se atira sobre o tomismo e, sobretudo, contra a razão humana, a condenação sumária que o autor de Fronteiras da Santidade lhe atira. Como, aliás, faz alguém de quem certamente ele não aceita nem de longe o pensamento, Bernard Shaw. Disse este que nunca seria católico porque a igreja era excessivamente racionalista. Temo muito que a incompreensão da data exata que a igreja atribui, perdão, temo muito que a incompreensão da posição exata que a igreja atribui à razão humana na economia total do universo, o que ditou as palavras de Shaw, seja também a que dita a condenação injusta do senhor Otávio de Faria, atribuindo a pecha de farisaísmo a tudo que não está de acordo com sua capela espiritualista, em que se veneram no mesmo altar das Sagradas Escrituras Pascal, Leon Blois, Dostoiévski, William Blake, Kierkegaard e Jacques Rivière. Olha só o que o Alceu está dizendo. Ele está dizendo que o Otávio de Faria, se ele venera na mesma capela, no mesmo altar, as escrituras e essa cabala, vamos colocar esse conjunto de autores, no fundo ele está dizendo o seguinte: Otávio, e olha só a disputa, você não está na fronteira do catolicismo, você é um sectário. Essa que é a acusação que é colocada na véspera de Natal de 1939. Né? Inclusive, o Alceu, no seu artigo, em outro ponto, ele diz que o Otávio de Faria rompeu com um mundo sem Deus e sem o Cristo. Propositalmente, deixa de fora a expressão igreja. Deixa a expressão de fora a expressão igreja. Então, ele está tirando do Otávio de Faria, nesse contexto, a posição de intelectual católico. O Otávio de Faria responde. O Otávio de Faria responde num texto que sai na revista Caderno na Hora Presente, número 7. Nesse mesmo Caderno na Hora Presente, número 7, é republicada o texto do Alceu, tá? Esse que saiu no jornal. E ele responde primeiro reconhecendo a posição do Alceu. Isso é interessante, porque aqui, gente, era um garoto, o Otávio de Faria nasce em 1908. Né? O Alceu, ele nasce em 1890, se eu conferir aqui a data do nascimento do Alceu para não falar de cabeça, 1893, né? 1893. O Otávio de Faria em 1908. O Otávio de Faria é um garoto, né, de certa maneira, falando com aquele que era o protótipo, assim, o leigo modelar, vamos colocar, o leigo modelar da sociedade brasileira. E ele começa pagando tributo, reconhecendo a dívida que ele tem com o próprio Alceu. Foi o Alceu que apresentou Leon Blois, a obra de Leon Blois para o Otávio de Faria, por exemplo. Ele reconhece isso, ou seja, o Otávio de Faria, ele começa a sua resposta delineando o campo onde essa resposta vai acontecer, delineando esse campo. E aí ele vai responder dizendo que diferenças dentro do catolicismo, dentro da igreja sempre existiram, mas isso é um ponto importante, ele assume a crítica do Alceu para si. Ele diz para o Alceu: então tá bom, eu vivo uma conversão incompleta, eu sou quase católico. E esse quase faz toda a diferença, assim. Mas ele não encerra sem dar sua cutucada. E olha só o final, o encerramento do texto dele. Porque muito antes de haver papas que recomendassem sistemas filosóficos, isso aqui ele fala por causa da recomendação papal dos estudos de São Tomás, que ele considera uma recomendação e não uma imposição, mas ele vai dizer, antes de haver papas que recomendassem sistemas filosóficos, havia já o Cristo dizendo, exatamente exatamente como se Aristóteles e todas as filosofias jamais tivessem existido ou pudessem vir a existir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reparem, né, ele está dizendo, é uma resposta muito forte, está dizendo, olha só, tá certo, eu faço toda essa crítica, mas porque eu estou indo ao Cristo.
Por que eu trouxe esse debate todo aqui, reconstruir de maneira muito breve, né? Porque é após esse debate que o Otávio de Faria se afasta e tem uma reorientação da sua obra, ele continua com um projeto literário muito marcado mesmo pelo catolicismo, pelo Leon Blois, pelo Pascal, está presente na tragédia burguesa o tempo inteiro, mas ele não publica mais na Ordem, não participa mais do centro, né, não participa mais do centro, realmente ele orbita o centro numa relação de proximidade e distância. Mas eu disse, assim, eu friso isso, que eu julgo Otávio de Faria uma figura muito interessante para pensar essa intelectualidade católica do centro Dom Vital. Julgo muito, muito importante. Mesmo ele sendo e não sendo do centro, ou sendo em algum momento e não sendo em outro. Por quê? Por quê, né? Porque ele mostra, ou seja, na verdade, estudá-lo mostra que a intelectualidade católica que estava no centro Dom Vital e que está orbitando o centro Dom Vital não é um bloco monolítico. Que, na verdade, na revista Ordem e no centro, havia, dentro das fronteiras do catolicismo, um debate muito pujante. Um debate no qual, inclusive, olha só, um intelectual como Otávio de Faria busca fazer uma crítica demolidora, recebe uma resposta do presidente do próprio centro, do presidente do próprio centro. Essa intelectualidade, e o Otávio de Faria, ele é muito útil para isso, porque ele foi, vamos colocar dessa maneira, ele botou um pé na porta, né? Ele, olha só, não é bem assim. Mas entre o Otávio de Faria e o Alceu, existe 1.000.000, existem várias possibilidades, né. Há ali na revista Ordem, há no Centro Dom Vital, uma intelectualidade muito viva, uma variedade de pensamento muito grande, e essa variedade de pensamento oriunda do catolicismo. E esse debate aqui, que é claro, eu acabei reconstruindo de maneira talvez até um pouco caricata, de maneira rápida, né, ele serve para chamar atenção para essa variedade. E é isso que eu queria muito deixar aqui hoje. Porque essa essa intelectualidade que hoje é, vamos dizer assim, esquecida, e que é esquecida já há algumas décadas, ela foi pujante, ela foi criativa, ela tem um debate interno grande, e esses debates internos, eles vão ecoar nas diferentes maneiras de conduzir um debate externo. A gente tem que ver, são leigos produzindo a partir da sua adesão à Igreja Católica, mas são leigos que também estão conversando com o mundo. Essa dupla inserção aí do intelectual católico, que é alguém que fala para a sociedade como um todo e alguém que também fala intramuros, ela nunca pode ficar de fora. E chamar atenção para isso, e o Otávio de Faria ajuda muito a chamar atenção para isso. O meu foco, tanto aqui quanto na minha tese de doutorado, foi na obra do Otávio de Faria e não na trajetória. E isso é um ponto que eu quero até encerrar tocando nele. Por que que eu fiz isso? E por que que eu julgo que esse é um caminho produtivo e é um caminho, infelizmente, pouco explorado? Boa parte das vezes, quando nós vemos estudos sobre nossos intelectuais católicos, os estudos são sobre a biografia, sobre a atuação na política, sobre as relações. A gente tem uma sociologia dos intelectuais, uma história dos intelectuais, mas há pouco estudo sobre, ou pouco menos, já há poucos estudos, há menos ainda sobre o pensamento. A sensação que eu tenho é que se julga de antemão que esse pensamento não é pujante, que esse pensamento não é interessante, que esse pensamento é raso, que esse pensamento é mera cópia. Eu lembro, num contexto acadêmico, alguém dizendo, e sobre o Alceu Amoroso Lima dizendo assim para mim: Alessandro, me diz uma vírgula, uma frase que ele tenha dito que não seja cópia do Marritão ou de não sei quem. Então reparem, acaba que há um preconceito não verbalizado de que o pensamento produzido é um pensamento raso. E esse é preconceito mesmo, porque o contato com as fontes e o contato com esse pensamento
ele quase não se dá. E quando ele se dá, é só uma tentativa de entender como é que se posicionou frente, sei lá, ao governo Vargas, por exemplo, ou como é que foi em torno do debate sobre educação. Não se traz esse pensamento para um diálogo com hoje. Não se traz esse pensamento com um diálogo com hoje. Não se busca entender esse pensamento. E, ao meu ver, nesse aniversário aí da revista, esse pensar o pensamento produzido por aqueles que escreveram na revista Ordem, por aqueles que estiveram no Centro Novo Vital, é uma contribuição fundamental, porque tem muita coisa interessante ali. Eu foquei num debate intramuros, repare, eu foquei num debate dentro do próprio catolicismo, mas a gente poderia pegar os debates desses intelectuais com a sociedade como um todo. Ou com as demandas da sociedade, com as questões colocadas. Enfim, né? Essa era um pouco a ideia. Fiz a síntese mais sintética possível. Fico aí, se alguém tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade, mas essa era a ideia, né? Trazer essa contraposição do Otávio de Faria com o Alceu Amoroso Lima, e aqui, gente, o Alceu não é o Alceu pessoa. É claro, tem relações pessoais, né? Eu fico imaginando o Alceu quando lê o artigo, o que meu cunhado está falando? O que esse garoto está falando? É claro que isso é permeado por relações pessoais. Mas o Alceu aqui não é só o Alceu. O Alceu aqui é porta-voz. É porta-voz de todo um grupo de intelectuais. Né? Todo um grupo de intelectuais. Então, a ideia era realmente trazer esse debate intramuros, e aí, a partir daí, a gente ir pensando. Isso aqui foi um pequeno recorte de um capítulo da minha tese. Né? É isso, minha gente. Bom, se alguém quiser dizer alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Estou satisfeito aí da minha fala. Bom, Alessandro, muito obrigado pela sua fala. Ela aponta um monte de perguntas e caminho para pensar, né? E eu vou colocar aqui algumas coisas só para a gente dialogar um pouco. Primeira coisa, entre várias, o Charles Taylor. Você acredita que o Taylor, né, com essa ideia de cristianismo como única opção, essa interpretação dele é importante para entender a ordem? A ordem a ordem e toda a produção intelectual do Novo Vital é uma reação, ou então uma reação a essa ideia, ou melhor dizendo, ela considera, os intelectuais católicos consideram que sim, o cristianismo é a única opção, é uma opção entre várias, e nós precisamos defendê-lo. Né? Precisamos mostrar que é a opção mais viável. Né? Você acha que Charles Taylor ajuda a pensar sobre isso? Né? Essa é a primeira pergunta. E complementando isso, as três opções também do Taylor, né, como o acionamento, creio que o Taylor não usa esse termo, mas você conseguiu fazer um paralelo bem aí com o João 23, né? O acionamento, o bater de frente contra a modernidade, não, vamos atacar esse negócio não presta. Né? E a aceitação é quase humilde, né? A humildade me sufoca e eu ando de joelho com a cruz na mão. Né? Eu fiz essa imagem. Né? Que realmente o Dom Vital se encaixava com os outros dois, com o agendamento e de contra. Né? Você acha que essa percepção do Otávio Faria, de fato, ela faz sentido? Né? E, por enquanto, paro por aqui e a gente volta. Vamos lá. Só uma coisa, assim, essa distinção entre esses três grupos aí, é porque eu falei junto com o Taylor, mas não é uma distinção do Taylor, tá? Essa é uma distinção que eu elaborei aí a partir de uma lógica weberiana, porque essas três coisas, elas se misturam, tá? Um mesmo autor, ele pode ter momentos, o mesmo autor, a mesma pessoa, pode ter momentos diferentes, essas três posturas, pode ter no mesmo momento flertes com as três, mas isso ajuda a pensar. Mas vamos lá. A primeira coisa, essa ideia do Taylor sobre a secularização, porque o que o Taylor está mostrando aqui, isso é muito interessante. Ele está mostrando uma outra teoria sobre a secularização. Porque como é que a gente tende a pensar a secularização? Como
a perda de religiosidade, né? Há menos religião, há um avanço do ateísmo ou do agnosticismo. O Taylor diz que a secularização ela é mais complexa, que a secularização seria um estado, uma situação no qual nenhuma posição é hegemônica, né? Nenhuma posição é hegemônica. Então, todas as opções são mais uma opção. Todas as opções são mais uma opção. Claro, seria mais ou menos isso a que o Taylor coloca. E eu julgo que isso ajuda a pensar a ordem. Julgo que sim. Julgo que sim. Por quê? Né? O próprio surgimento do intelectual católico está ligado a isso, não só aqui na Europa. Se a gente for pensar, o intelectual católico leigo ele surge quando? Ele surge no momento de perda de autoridade do clero. Porque o que acontece? Para certa parte da população, para certa parcela da população, o clero já não diz, já não é visto como uma autoridade. Já não é visto como uma autoridade. Por quê? Porque não creem naquilo que o clero está dizendo. Né? Então, surge uma outra autoridade, que é o intelectual, que é o cara que escreve nos jornais. E esse intelectual, eu vou chamar de autônomo, bota muitas aspas nisso, tá? Esse intelectual autônomo é uma nova voz. Assim. E aí a igreja, isso vai acontecendo, tá? Isso vai acontecendo. Ela surge esse intelectual católico para responder essa nova voz. Então, o intelectual católico leigo, ele surge sim num contexto onde a igreja não é vista mais como única opção. Isso no Brasil é assim? Vamos lá. O Brasil é mais complexo. O Brasil é mais complexo. Porque o Brasil, quando o Centro Dom Vital surge, a ordem surge, qual a porcentagem da população brasileira que se declara católica? 80, 90%? É algo nesse nível. Então dizer que o Brasil não era católico é uma situação em que o catolicismo é mais uma. Reparem, mas ser a maioria pode ainda ser considerado mais uma. No entanto, e esse é um diagnóstico feito pelo Dom Leme, o Brasil, e que o Alceu, por exemplo, encampa isso algumas vezes, e que inclusive hoje isso reverbera, o Brasil é e não é católico ao mesmo tempo. Bom, há aquela separação de católico praticante e não praticante, mas há uma outra separação. Há um catolicismo de lastro popular, que seria um catolicismo pouco ortodoxo e mais afetivo, e haveria, no contexto das elites, das classes médias, a proliferação de um positivismo, a proliferação de ideias não católicas, haveria isso. Então, a ideia é aquela expressão torna-te aquilo que és, né? Um projeto do Centro Dom Vital é fazer um Brasil que o Dom Leme, lá na a carta pastoral dele, aquela famosa carta pastoral, ele coloca, né? É fazer com que o Brasil, que, bom, tem raízes católicas, seja católico de fato. E o Centro Dom Vital, ele é um caminho para evangelizar, eu vou chamar de elite, mas não pensa que elite só todo mundo que tem grana, não. Mas as elites intelectuais brasileiras. Que, para essas elites, o catolicismo está, sim, colocado como uma opção entre outras. Né? Agora, a segunda pergunta, me lembra aí que eu me perdi, só para eu não falar bobagem. Bom, às vezes a gente esquece um pouco, vou simplificar. Essas suas análises, né, de audionamento, alternativa a essa modernidade, né? Você tem tal do adornamento, uma Ah, alternativa, tá. Lembrei. você transforma, adapta, eu diria assim, né, o modernismo, a modernidade para você se manter ativo, né? Uhum. A segunda opção, de você encontra a modernidade, né? Vamos vencer, vamos bater essa modernidade, porque a gente que está certo. Né? E essas duas alternativas seria o que você interpretou como o Deus morto da Faria. E o terceiro grupo seria o grupo que o Otávio Faria se filiaria, né? De acordo com a sua análise, não com a palavra Uhum. dele, eu entendi. Não, Que é assim, embora essas sejam sido minhas palavras, ele não usa essa expressão modernidade, esse tipo de sim, coisa, sim, mas percebi. ele se coloca como de um grupo que que abraça uma posição trágica do catolicismo na modernidade. Isso ele se coloca assim. Sim, sim. Agora eu lembrei da sua pergunta. Você queria saber se esses dois, se dizer que se esses dois eles poderiam
se a gente poderia falar do centro não vital a partir dessas duas, né? Dessas duas Sim, do agendamento e de Cara, bater na modernidade. Porque eu pensei até depois, mais para frente, no Corsão. Aí, boto parênteses aqui, a sua fala é a seguinte, que a gente entende o centro no vital como Jackson, Alceu, briga Corsão Alceu e segue o jogo. Mas, na verdade, não Alceu e o Corsão não foram aqueles únicos que brigaram, né? Tem uma visão muito assim. Pô, a briga aconteceu... Não, mas havia embates antes. Eu até acho interessante identificar esses embates, se é possível, na republicação da ordem e das colunas, colunas do centro, coisa assim, tipo. Né? Bom, aí fecha parênteses. Mas cara, não enrolar. ao meu ver, sim. Ao meu ver, o centro faz exatamente essas duas coisas, né? Ele, ele tem um embate com o mundo moderno. Se a gente for pensar, o livro mais famoso do Padre Manuel Franca é qual? É A Crise do Mundo Moderno. É a crise do mundo moderno. Cara, aquele livro é o mais famoso para mim, é o mais profundo o livro do padre do Leonel Franca, perdão, falei Manuel, né? É o livro mais profundo para Leonel Franca. Então há uma crítica à modernidade e o Neo, só que essa crítica à modernidade, como eu disse, as coisas se misturam. Ela não é despojada de um adornamento. Ela não é despojada de um adornamento. Essa crítica à modernidade não é vamos voltar à Idade Média, não é, ela não é isso, né? Ela busca certamente aí uma redenção dessa modernidade. E só que essa redenção da modernidade passaria, por exemplo, pela apresentação de uma noção de razão mais ampla, né? Não tão restrita como é a noção, sei lá, cartesiana, kantiana, passaria, por exemplo, pela filosofia tomista, Então, para mim, e aqui, se eu fosse utilizar esses dois termos, né, essas duas situações, o centro carrega isso sim, a ideia de um embate com a modernidade e, ao mesmo tempo, de certo não um adornamento de fazer com que a igreja, sei lá, como o modernismo tido como herético, não, isso não. Mas assim, de replicar e, por exemplo, buscar fazer uma reforma da economia já nos moldes modernos e capitalistas, isso sim. Todo o trabalho do Alceu, por exemplo, em economia, meu mestrado foi sobre isso, né? Acho que é Introdução à Economia Moderna. É um trabalho que bate com a modernidade, mas busca uma reforma dentro dessa própria modernidade. Então, ao meu ver, é útil para pensar. Isso significa que isso vai dar conta total do que os intelectuais eram? Não, não significa isso. Mas é útil, é aquilo que o Weber chama de tipos ideais, que são instrumentos para te. A realidade é um todo muito complexo, é um todo muito cheio de variáveis. Você precisa de instrumentos para ir capinando o terreno, né? Pra, de mapas que simplificam um pouco a coisa. Isso significa que você vai ficar com a tua simplificação? Não, mas você precisa se nortear ali. E ao meu ver, sim. Agora, tem uma coisa, o Otávio de Faria ele faz um juízo moral. Ele faz um juízo moral. Ele diz que eles são adoradores de Deus morto. Aí é um outro debate. Aí, aí se esse. Eu não, a minha ideia aqui hoje não era dizer o Otávio de Faria está certo ao fazer esse juízo sobre adoradores do Deus morto. Não, não era isso. Era justamente fazer o que você disse, né? Que existiram outros embates antes. Existiram outros embates antes. Era um pouco esse caminho. A crítica do Alceu, ela foi muito forte, foi muito inteligente, né? Na medida em que ela reverte o Otávio de Faria e diz: olha só, a sua concepção de Deus, desse Deus que supostamente é o Deus vivo, ela é mais restrita do que aquele que você está chamando de Deus morto. E aí é um debate, né? É um debate que, é claro, a gente pode assume posições nesse debate, mas a ideia minha hoje aqui era mostrar como é que era rico, como é que era rica a discussão. Mas assim, ao meu ver, essa trinca essas três posições, elas são úteis para mapear. Elas às vezes são mais úteis do que pensar conservadorismo e progressismo, entendeu? Elas são mais. Porque aí você pensa. Tem autor que você. Cara, o que é isso? Esse autor aqui, né? A galera pensa, tal autor é conservador. Então, cara, parece que você já imputa um monte de coisas daquele autor. Tal autor é progressista, já imputa um monte de outras coisas. Essa trinca de posições frente ao mundo moderno, ao meu ver, faz com que a gente escute o autor com mais atenção. Não sei se está claro, não sei se ficou claro. Ficou assim, acredito que seja até um instrumental importante para pensar, inclusive, as relações
políticas e religiosas, né? Uhum. Para botar uma pimenta aqui, de hoje, sabe? Algumas posições que tem por aí, né, na sociedade atual, acho que século XX e XXI é uma tecla importante. Se você quiser desenvolver isso, É. né, tem o meu apoio, minha torcida Que aqui, bom. tá? Eu não sei se o Chiquito quer fazer algum comentário, Chiquito. Queria fazer um pequeno comentário e uma pergunta. O comentário é sempre renovado o prazer de escutar Alessandro, esse entusiasmo dele, e acho que ele tem toda a razão sobre esse negócio de se vencer esses preconceitos, esses chavões sobre o Centro Dom Vital e aquele grupo de intelectuais. Quando eu penso que o que eles discutiam, a riqueza do programa de cursos que eles mantinham lá, era tanta, realmente, só aquilo já é um tesouro de, de ideias em debate. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você me explicar um pouco mais esse negócio, qual foi o embate do Otávio de Faria com o Maritain, afinal, mas de maneira bem mobralmente, porque eu não sei se eu estou percebendo. É o seguinte, o Maritain, ele, nesse momento que o Otávio de Faria está discutindo, ele é o autor, né? Ele é o autor que, bom, se você abrir a ordem dessa época, do final da década de 30, provavelmente tem Maritain em tudo quanto é número, né? Tem referência a Maritain em tudo quanto é número. Não tô com aqui, não tô com, eu tenho até o índice da ordem aqui, mas eu não peguei mais para conferir. Mas o Maritain, ele acaba sendo para o Otávio de Faria esse símbolo desse neotomismo, porque realmente era o autor mais influente. E é um autor que ele teve, isso é muito interessante no Maritain, porque o catolicismo do Maritain, a partir de Cristianismo e Democracia, Humanismo Integral, ele lançou um programa a partir do catolicismo de reforma social. De intervenção na sociedade, né? A partir dos princípios tomistas, lá não entra ao caso aqui agora desenvolver isso. Isso para o Maritain, perdão, para o Otávio de Faria, é justamente uma certa instrumentalização de Deus. É tomar Deus como um projeto social, entende? A religião do Otávio de Faria, nesse contexto, é uma religião de muito mais, eu vou ser injusto ao usar esse termo, mas é mais complexo. É muito mais individualista, no sentido de que, ele até usou a expressão, é o cara ajoelhado com a cruz frente ao mundo moderno, né? Não é uma religião que vai gerar uma reforma social, ela vai gerar reformas individuais, e essas transformações individuais são sempre angustiadas, são sempre complexas, são sempre difíceis, né? São sempre difíceis. E é realmente um outro projeto. É um projeto que ele vai descambar mais numa mística individual. Ele vai descambar. Inclusive, é um ponto que eu acredito, né? O Otávio de Faria, ele termina a tragédia burguesa com uma saída via mística. Porque é o que sobrou para ele. Porque o que acontece? Todo projeto social para ele todo processo social. No processo social estamos derrotados. É isso, né? A única saída é via mística. E ele parece, nessa crítica, e aqui, isso é interpretação minha, claro, né? Nessa julgar, o Maritain acaba sendo um intelectual, que era fundamental para esse projeto, ao menos nesse momento, os intelectuais do centro, né? E acaba sendo o símbolo desse projeto também, de um catolicismo que tem uma intervenção mais social, que pensa a evangelização da sociedade, a cristianização das estruturas brasileiras, e para ele isso é adorar o Deus morto. É essa que foi a coisa. E isso, ao meu ver, não é algo que está fora da pauta hoje, não. Essas duas opções, assim, né? Essas duas visões da fé, claro, aqui a gente está botando duas posições, uma aqui e uma aqui. Tem um monte de coisa no meio disso aí, mas esses dois horizontes, ao meu ver, como ele colocou, está no jogo hoje. Isso está no jogo hoje. Mas por isso que eu julgo que esse debate do Alceu com o Otávio no Centro Dom Vital, ele não é útil só para entender o passado. Ele é útil para entender estruturas e debates
que se colocam no presente. Claro que se colocam em outras condições, se colocam mobilizando outras coisas, um outro contexto de igreja, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei, Chiquito. Ficou claro. Não sei se eu expliquei. Então é mais ou menos isso, assim, né? É mais ou menos isso, né? O Maritain, ele é ao mesmo tempo a fonte e o símbolo desse... E aí bater no Maritain é bater no projeto inteiro. É bater no projeto inteiro. Então é isso. Bom, poderia exagerar e falar que o Otávio Faria é um jansenista do século XX ou não? Jansenista, não sei. Jansenista, não sei, assim. Não sei se dá para dizer. Ele gostava de jansenista. A gente pode chamá-lo de jansenista se a gente chamar o Pascal de jansenista. Né? Se a gente chamar o Pascal de jansenista. Assim. Não, acho que jansenista talvez seja um exagero, assim, né? Talvez seja um exagero. Mas que ele acaba tendo uma visão mais pessimista, tanto da natureza humana quanto do processo social, sim. Mas, a meu ver, é uma visão que ela está mais ancorada na trajetória vivenciada pela igreja nesses 300, 400 anos aí, do século XVI ao século XX, do que o jansenismo estava. Na verdade, o diagnóstico da morte de Deus talvez seja mais importante do que o próprio jansenismo, entendeu? Mas assim, que tem pontos de contato, dá para dizer que tem. Dá para dizer que tem. Mas eu não sei se dá para chamá-lo de um jansenista, assim, isso eu não sei. Tenho a impressão que depois, na sequência, bem um pouco mais, umas 3 décadas depois, o Maritain acabou também adotando essa, não essa discordância. No final da vida, né, o Maritain está um pouco mais pessimista e um pouco mais para pessimista não sei se é a palavra, mas ele tá um pouco mais pro catolicismo trágico do Otávio de Faria. Ele dá um pouquinho. Isso no pós-Vaticano. Gente, isso aqui tudo antes do Vaticano II, tá? O Vaticano II ele recoloca isso e ele rearranja o tabuleiro. Inclusive, algumas amizades se tornam inimizades. Algumas pessoas estavam do mesmo lado da trincheira. Mas assim, o Maritain tem sua transição. Inclusive, essa transição é a transição que eu gostaria até de entender um pouco mais. Eu sei pouco disso. Bom, enfim, acho que se não tem mais alguma questão, a gente pode encerrar por aqui. Agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado, foi uma conversa ótima. Realmente, como disse Chiquito, é sempre empolgante ver você falar. Eu já tinha visto um vídeo seu, há um tempo atrás, eu acho, inclusive com o próprio Chiquito participando, né? Lá sobre o Alceu. Enfim, é um prazer rever. Inclusive, tem um canal, se não me engano, é o Seu Amoroso Lima Oficial no YouTube. Isso, tem o Seu Amoroso Lima, né? Procurem lá que eu já vi quase tudo lá. Né? É um conteúdo muito interessante. Né? Um trabalho muito bom que o Chiquito fez. Né? Enfim, no YouTube, o que é isso? Aqueles vídeos que a gente das jornadas do Alceu estão no YouTube, né? Estão no YouTube. Inclusive, alguns desses pontos que eu levantei hoje, eu lembro que eu toquei nesse vídeo sobre o que acredito que seja o mesmo vídeo que você viu, né? É porque realmente é um ponto que eu acho que sempre que eu tenho um espaço para, eu acho que jogar esse debate, né? Mostrar esse debate é algo que é útil, né? Para a gente pensar a riqueza dessas instituições, né? Dessas instituições aí, que é a Ordem e o Centro Novital. Bom, acho que é isso. Mais uma vez agradeço, muito obrigado, né? Também por verem o vídeo. Na semana que vem voltamos para a sexta-feira, né? Teremos mais 3 palestras, né? Todas as sextas, dia 22 de outubro, 29 de outubro e 5 de novembro. Né? A da semana que vem é sobre Hans Ludwig Lippmann, do Centro Novital, com o Carlos Federico da Silveira, né, que já foi presidente do centro, inclusive. É isso, gente. Muito boa noite. Quer falar mais alguma coisa, Alessandro? Por mim, estamos encerrados. Então tá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Tudo de bom. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.